Beleza, iniciando aqui o nosso novo bloco, continuando a falar de processo civil, questões de processo civil, agora eu vou falar algumas informações gerais, algumas informações básicas, algumas informações introdutórias sobre a tutela provisória. A tutela provisória, ela foi tratada de forma detalhada nos artigos 294 até o artigo 311 do Código de Processo Civil de 2015, beleza? Eu vou falar algumas informações iniciais, introdutórias, e depois vou responder algumas questões, tá bom? Então vamos lá. Existem três tutelas provisórias, assim, existem três principais tutelas provisórias aqui no Brasil, tá bom? De acordo com o artigo 294 até o artigo 311. Nós temos a tutela provisória de evidência, tá bom? A tutela provisória de evidência está prevista no artigo 311 do CPC. E a tutela provisória de evidência é uma das tutelas provisórias que existem no Brasil. Temos a tutela provisória de urgência antecipada ou satisfativa, né? Tutela provisória de urgência é a mesma coisa que tutela provisória de urgência antecipada é a mesma coisa que tutela provisória de urgência satisfativa, tá? Antecipada tem como sinônimo o adjetivo satisfativo, tá beleza? Ok. E por fim, nós temos uma terceira tutela provisória, que é a tutela provisória de urgência cautelar. Então perceba que nós temos só uma tutela de evidência e nós temos duas tutelas de urgência, né? A tutela de urgência ela pode ser tanto antecipada quanto cautelar, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos aprender primeiro um pouco sobre a tutela de evidência, tá? Ó, a tutela de evidência, doutores, a primeira tutela que eu coloquei aqui no material, ela é uma decisão do juiz. Todas as tutelas aqui provisórias são decisões do juiz, tá bom? Tutela provisória é uma decisão do juiz, que pelo próprio nome é uma decisão provisória, tá bom? É uma decisão interlocutória. A gente já sabe o que é sentença, o que é decisão interlocutória, o que é despacho. Então, a tutela provisória de evidência, a tutela provisória de urgência antecipada, a tutela provisória de urgência cautelar, são decisões interlocutórias do juiz, ok? Beleza. A tutela provisória de evidência, ela tem como fundamento a evidência, a alta probabilidade de que o que a pessoa está alegando realmente será... as alegações da pessoa são as alegações às quais assiste razão. Então, assim, é uma evidência gigantesca de que realmente o que a pessoa está falando corresponde com o ordenamento jurídico, corresponde com o direito que ela pleiteia, tá bom? Então perceba aqui, a evidência é uma probabilidade muito forte de que a pessoa vai ganhar a causa, beleza? Então a tutela de evidência, ela se fundamenta tão somente na alta probabilidade, em uma probabilidade muito forte de que a pessoa vai ganhar aquela causa, beleza? A tutela de evidência é isso. A tutela de evidência é aquela que o fundamento da decisão do juiz é no sentido de que a pessoa, o autor que está pedindo a tutela, realmente no final vai ganhar a causa. Tá bom? Beleza? Ok, então é uma probabilidade muito forte mesmo, muito forte mesmo. Por exemplo, é uma probabilidade que está reconhecida já em súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Ou então, é um argumento que está já reconhecido em jurisprudências de recursos repetitivos dos tribunais superiores. Beleza? Ok, então, tenha isso em mente. A tutela provisória de evidência, ela se fundamenta apenas em uma alta probabilidade de que o autor vá ganhar a causa.
Beleza? Tá. A tutela de evidência, ela também tem uma outra característica que a distingue da tutela de urgência. A tutela de evidência, o momento de concessão da tutela de evidência somente pode ser o momento incidental, ou seja, o momento do pedido, né? Quando é que o autor vai pedir a tutela de evidência? O autor vai pedir a tutela de evidência juntamente no mesmo processo do pedido principal. Ou seja, a tutela de evidência ela se refere a um único processo. A tutela de evidência se refere a um único processo. O autor vai entrar com uma ação, um pedido inicial, né, um processo, e nesse processo o autor vai pedir a sua tutela de evidência. Então, em um único processo, o autor pede a tutela de evidência e faz o seu pedido principal. Tá bom? Ok? Tipo assim, o autor pede a tutela de evidência e pede que essa tutela de evidência seja confirmada no final. Beleza? Tranquilo? Ok. Vou te dar um exemplo. João ingressou com uma ação judicial contra a Universidade Pública UFAM, né? Universidade Federal do Amazonas, pedindo tutela de evidência para impedir que a instituição continue cobrando taxa de matrícula e pedindo que a instituição realize sua matrícula no semestre. Beleza? Ok. Aí, qual é a evidência existente aí nesse caso? A evidência é o seguinte: existe uma súmula vinculante número 12 do Supremo Tribunal Federal que impede que as instituições públicas cobrem taxa de matrícula. Beleza? A súmula vinculante número 12 impede que as instituições públicas cobrem taxa de matrícula, por exemplo, na graduação, no ensino da graduação. Ok? Beleza? Tranquilo. Então, perceba que o Supremo já reconheceu a tese no sentido de que a UFAM, por ser universidade pública, não poderia cobrar taxa de matrícula para quem for fazer, por exemplo, faculdade de Direito lá, se matricular na faculdade de Direito, não pode cobrar taxa de matrícula porque é uma universidade pública. Tá? Beleza. Então, perceba que é um argumento muito forte, é um argumento já reconhecido no Supremo. O Supremo criou uma súmula vinculante. Então, a UFAM não pode desrespeitar essa súmula vinculante. Então, se a pessoa entra com uma ação comprovando que a UFAM está desrespeitando essa súmula, então é altamente provável que o autor vai ganhar a ação contra a UFAM. Ou seja, é altamente provável que no final o juiz vá decidir que o autor realmente tem direito a se matricular, ele deve ser matriculado e essa matrícula não deve gerar nenhum ônus para o autor, para, no caso aqui, o João. Ok? Belezinha? Essa é a tutela provisória de evidência. Então perceba que o fundamento é a evidência ou a alta probabilidade, que no meu exemplo é a súmula vinculante número 12 do Supremo Tribunal Federal, que impede a cobrança pelas universidades públicas de taxa de matrícula. Ok? Então, tranquilo, né? Espero que você tenha entendido essa parte aqui, que o fundamento, o requisito é a evidência. Vou até colocar aqui, ó, a alta probabilidade de que o autor vai ganhar a causa, ok? Porque é o seguinte, doutores, quando você ingressa com uma ação judicial contra alguém, não significa que você vai ganhar. Você pode ganhar, mas você pode perder também, tá? A tutela de evidência significa que a pessoa tem uma alta probabilidade de que ela vai ganhar a causa. É isso, tá bom? Por isso, o juiz pode conceder no início do processo o que ele concederia lá no final, tá bom? Tranquilo? O juiz pode conceder no início do processo o que ele concederia lá no final. Então, tipo assim, ó, vamos supor,
João, ele poderia entrar com uma ação judicial falando, olha, excelência, eu quero que vossa excelência declare que eu tenho o direito de me matricular e que a escola, a faculdade pública não pode cobrar a taxa de matrícula. Eu quero que vossa excelência declare isso na sua sentença. Aí beleza, esse é o pedido principal do cara, do João. Aí o juiz vai ouvir o João, vai ouvir a UFAM, vai reunir as provas, vai ouvir testemunhas, vai fazer audiência se for possível e tudo mais, vai juntar os documentos necessários. Lá no final, não sei quantos meses depois, o juiz vai proferir uma sentença falando, ó, realmente, de acordo com a súmula tal, o João tem direito a se matricular porque ele passou no vestibular e ele não precisa pagar a matrícula porque a súmula impede a cobrança de matrícula. Beleza, pronto. Perceba que, ó, demorou muito tempo para o juiz falar isso e demorou muito tempo para o João se matricular na faculdade, tá bom? Beleza. Mas aí o João também poderia ter ingressado com a ação falando assim, excelência, é o seguinte, eu tenho o direito de me matricular porque eu passei no vestibular e a faculdade não pode cobrar a matrícula e ela está cobrando. Então faz o seguinte, excelência, manda a UFAM me matricular logo no início do processo, imediatamente, tá? Manda ela me matricular logo. Né? Ao invés de você esperar todo o trâmite processual, não espera não. Manda ela me matricular agora, no início do processo. E aí depois o senhor me escute, o senhor me ouça, faça audiência, depois o senhor ouça a UFAM, né? Depois Vossa Excelência ouça a UFAM, depois a gente produz as provas, a gente junta as provas no processo e lá no final, daqui não sei quantos meses, Vossa Excelência profira a sua sentença. E aí na sua sentença, Vossa Excelência confirma a tutela de evidência e finalize o processo. Perceba que teria duas formas de o João entrar com a ação. A primeira forma seria o João pedir a tutela de evidência para que ele seja matriculado logo no início do processo, né? Sem esperar anos e anos e meses. E a segunda forma, o João não pediria tutela de evidência e aí ele só seria matriculado lá no final do processo, com a sentença lá no final. Tá bom? Então, a tutela de evidência é um pedido provisório que no final vai ser confirmado pela sentença. Tá bom? A tutela provisória é uma decisão provisória no início do processo, que lá no final do processo será confirmada por uma sentença. Tá bom? É isso que significa tutela de evidência ou tutela provisória. Tá bom? Tranquilo. Agora vamos estudar o que é tutela provisória de urgência. Qual é a diferença de tutela provisória de urgência para tutela provisória de evidência? São duas diferenças. Primeiro, a tutela provisória de urgência, o fundamento dela, o requisito, é a evidência. Ou a alta probabilidade de que o autor vai ganhar a ação. Ok, beleza. No caso da tutela provisória de urgência, o fundamento são dois, não é só um fundamento. Fundamentos são dois. Quais são os fundamentos? Primeiro, a probabilidade, não precisa ser uma alta probabilidade, né? Por exemplo, não precisa ser uma probabilidade fundamentada em súmula vinculante do Supremo. Não precisa. Basta que exista a probabilidade de que a pessoa vai ganhar a ação, que o autor vai ganhar a ação, e além da probabilidade tem que ter a urgência do caso. O caso tem que ser um caso de urgência. Não pode ser qualquer caso, tem que ser um caso de urgência. Tá bom? Então, a primeira diferença é que tutela provisória de urgência tem dois fundamentos, probabilidade e urgência. Tá? Agora, tutela provisória de evidência só tem um fundamento, ou um requisito, que é a evidência, também chamada de alta probabilidade de que o autor vá ganhar a ação. Ok, beleza. Então, só aí você já consegue diferenciar a tutela de evidência da tutela provisória de urgência. Ok.
Agora vamos para uma segunda diferenciação. A tutela provisória de urgência, doutores, tanto a antecipada quanto a cautelar, ela é uma tutela provisória que pode ser o momento de você pedir, o momento de o autor pedir a tutela provisória de urgência, pode ser tanto em um momento incidental, igual a tutela de evidência, né? Tipo assim, tudo no mesmo processo, o autor pede a tutela a tutela provisória no mesmo processo e faz o seu pedido final, seu pedido principal, no mesmo processo. Tá bom? Isso é um momento incidental. Ou o autor pode fazer o pedido de tutela provisória de urgência em um momento antecedente. Ou seja, ele vai entrar com uma ação só para fazer o pedido de tutela provisória, tá? E depois, em um momento posterior, depois que ele conseguir a tutela provisória, depois que for realizada a tutela provisória, aí em um outro momento ele vai entrar com o seu pedido principal, tá ok? Então perceba que existe essa diferença. A tutela provisória de urgência pode ser concedida, pode ser pedida, o pedido dela pode ser feito em um momento antecedente, envolvendo dois processos, o processo antecedente e o processo principal, ou pode ser em um momento incidental, que envolve só um processo, o processo principal. Tipo assim, não vai existir processo antecedente. Beleza? Isso diferencia a tutela de urgência da tutela de evidência. Porque a tutela de evidência jamais poderá existir em um momento antecedente. Somente pode existir em um momento incidental. Ou seja, tudo no mesmo processo. O pedido da tutela provisória é feito tudo no mesmo processo. Beleza? Ok. Então, assim, a tutela de urgência, ela tem essas duas características. Ela é fundamentada na probabilidade na urgência e o momento do pedido é um momento antecedente ou um momento incidental. Isso vale tanto para a tutela de urgência antecipada, também chamada de satisfativa, quanto para a tutela de urgência cautelar, que é a última que eu falei aqui, ó, tutela de urgência cautelar. A tutela de urgência cautelar, doutores, tem essas mesmas características, mas qual então é a diferença entre tutela de urgência cautelar e tutela de urgência antecipada? A tutela de urgência antecipada, o objetivo dela é diferente do objetivo da tutela cautelar. A tutela antecipada, o objetivo é diferente do objetivo da tutela cautelar. Beleza. E qual seria o objetivo da tutela antecipada? Qual seria o objetivo da tutela antecipada? Bom, peraí. O objetivo da tutela antecipada é conseguir no início do processo o que se conseguiria no fim do processo. Beleza? Tranquilo? Ok. O objetivo da tutela de evidência também é o mesmo. O objetivo da tutela de evidência é conseguir no início do processo o que se conseguiria no fim do processo. O João, no caso do João pediu a tutela provisória de evidência, falando que a faculdade tinha que matricular ele imediatamente no início do processo, e além disso não deveria cobrar nada por isso. Beleza, e o juiz concedeu o pedido, ele foi matriculado no início do processo e o processo continuou rolando. Tá, a tutela antecipada também serve para isso, para conseguir no início o que se conseguiria no fim do processo. Só que na tutela antecipada não existe evidência. Na verdade, existe urgência e existe probabilidade.
a evidência é uma alta probabilidade de que o autor vai ganhar. Na tutela antecipada, isso não acontece. Na tutela antecipada, não existe essa alta probabilidade. Na verdade, existe uma mera probabilidade de que a pessoa vai ganhar a ação e existe também a urgência. Tá bom? Vamos citar 2 exemplos? Eu vou citar um exemplo do momento antecedente, da tutela antecipada, e um exemplo do momento incidental da tutela antecipada. Vamos lá com calma? Preste atenção, olha só. Pedro foi maltratado no hospital público e os médicos não quiseram realizar uma cirurgia vital. Beleza? Pedro ingressou com uma ação judicial, processo antecedente. Contra o estado do Amazonas, pedindo tutela provisória antecipada para realizar a cirurgia em 5 dias, caso contrário viria a óbito. Ou seja, Pedro ingressou com a ação para realizar a cirurgia imediatamente e o processo continuar rolando. Tipo assim, não esperar o processo chegar no fim para realizar a cirurgia, senão ele vai morrer. A cirurgia vai ser realizada no início. Então, Pedro, qual é o objetivo de Pedro? Conseguir no início do processo, tá aqui, ó. Conseguir no início do processo o que se conseguiria somente no fim do processo, ok? Porque a cirurgia, ela deveria ser realizada lá no fim do processo, mas como é algo muito urgente, tem que ser realizado no início, senão Pedro morre. Beleza? Ok. Foi juntado documento médico comprovando a situação de Pedro. Ok, beleza. Qual é a probabilidade? A probabilidade do direito de Pedro, alegado por Pedro, é que a saúde é direito de todos e é dever do Estado, e isso está escrito na Constituição Federal. Então, a situação problemática da saúde de Pedro foi comprovada por documento médico. E o direito à saúde é um direito de todos, inclusive de Pedro. Beleza? E qual é a urgência do caso? A urgência é o seguinte: se Pedro não fizer a cirurgia, ele vai morrer. O óbito é iminente. Tá bom? Beleza. Nessa ação que o Pedro entrou, o processo antecedente, Pedro avisou que em um outro momento posterior, com mais calma, né, porque ele está desesperado ali, ele tem 5 dias para realizar a cirurgia, senão ele morre. Em um momento posterior, quando ele estiver mais calmo, ele vai reunir mais documentos e vai ingressar com o processo principal, tá bom? Com o processo principal, beleza? Aí o juiz foi lá, mandou fazer a cirurgia, Pedro fez a cirurgia, Pedro ficou tranquilo, Pedro foi lá, reuniu toda a documentação, reuniu mais documentos e tudo mais, e aí entrou com outro processo. Ó, mais tarde, Pedro ingressou com outra ação judicial, que é o processo principal. Primeiro ele entrou só com um processo, que é o processo antecedente. Depois, em um momento posterior, com mais calma, reuniu mais documentos e ingressou com um novo processo, que é o processo principal. Ingressou com uma nova ação, na verdade, né? Que gerou aí o processo principal. Nesse processo principal, ele pediu a confirmação da tutela provisória que já foi realizada, né? Que foi a cirurgia, confirmação que ele realmente tinha direito daquela cirurgia, e pediu também a condenação em 50 mil reais por danos morais, porque ele sofreu danos morais lá dentro do hospital. Beleza? Então perceba que em um primeiro momento Pedro ingressou com uma ação judicial e em um segundo momento ele entrou com uma outra ação judicial. O primeiro processo é o processo antecedente, o segundo processo é o processo incidental. Então perceba que a tutela antecipada pode ser concedida em um momento antecedente, antes do processo principal. Ok? Beleza. Agora vamos ver o momento incidental. A tutela provisória antecipada, satisfativa, também pode ser concedida em um momento incidental. Vamos lá. Pedro, é o mesmo caso, ó, só muda o jeito que Pedro pediu. Só não vai mudar aqui só o jeito que o advogado de Pedro pediu, tá bom? Então, a tutela provisória, como vocês perceberam, ela tem muito a ver com a forma pela qual o autor pede as coisas para o juiz, tá? Ok? Então, isso tem muito a ver com a competência do advogado, com a expertise do advogado. Ok, então vamos ver o exemplo
do momento incidental de pedido da tutela antecipada. Olha lá. Pedro foi maltratado no hospital público e os médicos não quiseram realizar uma cirurgia vital. Ok. Pedro ingressou com uma ação judicial. Pedro ingressou com uma ação judicial contra o estado do Amazonas, pedindo tutela provisória antecipada para realizar cirurgia em 5 dias. Caso contrário, viria a óbito. Então, qual é o objetivo dele? O objetivo dele é realizar a cirurgia. Só que ele quer que essa cirurgia seja realizada no início do processo, sendo que esse é o objetivo principal dele, senão ele vai morrer. Beleza. Foi juntado documento médico comprovando a situação de Pedro. Qual é a probabilidade do direito? Seguinte, saúde é direito de todos e dever do Estado. Então aqui a situação de saúde problemática de Pedro foi comprovada por documento médico. Beleza, ele tem direito a preservar a sua saúde. Ok. Qual é a urgência? O óbito iminente. Se o Pedro não realizar a cirurgia, ele vai morrer. É uma coisa urgente. Beleza. Nesta ação, Pedro também pediu 50 mil reais por danos morais. Perceba que Pedro, ao invés de pedir só a cirurgia e depois em um outro processo pedir os danos morais e a confirmação da cirurgia, o que ele fez? Ele pediu a cirurgia e pediu os danos morais, tudo no mesmo processo. Ele pediu a cirurgia para que aconteça no início do processo, pediu que no final do processo a cirurgia seja realmente confirmada, seja declarado que realmente ele tinha direito àquela cirurgia, e pediu que ainda assim seja concedido 50 mil reais de danos morais. Perceba que a tutela provisória tem tudo a ver com a forma pela qual o autor ou o advogado do autor pede para o juiz. Tá bom? Beleza? Agora vamos falar sobre a tutela provisória cautelar. A tutela provisória cautelar, o objetivo é diferente. Tem características semelhantes, mas o objetivo é diferente da tutela antecipada. A tutela cautelar, ela não serve para conseguir no início o que se conseguiria só no final do processo. Não. A tutela cautelar, a pessoa só vai conseguir o que quer no final do processo. Só que o objetivo da tutela cautelar é garantir que quando chegar no final do processo, a pessoa consiga o que ela quer, o que ela queria, se ela tiver razão. Então, perceba que o objetivo da tutela cautelar é garantir que no final a pessoa consiga o que quer. Mas ela só vai conseguir o que quer no final. Beleza? Agora, a tutela antecipada e a tutela de evidência, não. O objetivo delas é conseguir no início do processo o que somente se conseguiria no final. Então, ela não vai conseguir nada no final, ela vai conseguir só no início. Ela consegue, ela adianta para o início. Ela consegue no início mesmo do processo. Tutela de evidência e tutela antecipada, o objetivo é conseguir no início do processo o que se conseguiria apenas no final. Tá, beleza. Agora, a tutela cautelar é totalmente diferente. O objetivo da tutela cautelar não é conseguir no início do processo o que se conseguiria no final. Não. O objetivo é garantir no início do processo, que quando o processo chegue no final, realmente o autor consiga o que ele queria conseguir. Tá? Então, o autor não consegue o que ele queria no início. Ele vai conseguir no final, mas ele vai estar garantido que ele vai conseguir no final, se ele tiver razão. Quer ver que eu vou mencionar um exemplo? Ah, tá. E a tutela cautelar, ela pode ser concedida em um momento antecedente, envolvendo 2 processos, o processo antecedente e o processo principal, ou em um momento incidental, envolvendo só um processo, que é o processo principal. Não tem processo antecedente. Dessas 2 formas. Tudo vai depender de como o autor pediu para o juiz resolver o problema. Tá bom? Ok. Então, assim, vou citar um exemplo de tutela cautelar antecedente. Vamos imaginar a seguinte situação. Bradesco ingressou com uma ação judicial, o processo antecedente, contra Pedro
pedindo tutela provisória cautelar para buscar e apreender o carro em sua posse, que estava na posse de Pedro. Pedro atrasou mais de 10 parcelas do financiamento do carro, por isso que o banco entrou com uma ação contra o Pedro. Ok. O banco pretende apenas resguardar, nesse primeiro processo, nessa ação, o banco pretende apenas resguardar, garantir, acautelar o carro. Vai pegar o carro e vai deixar o carro guardado. Tá bom? Esse é o único objetivo do banco nesse processo antecedente. Beleza. Aí o juiz concedeu a tutela cautelar, buscou e apreendeu o carro e o carro está guardado lá no tribunal. Beleza. Aí o banco vai entrar com outro processo. Eu vou até colocar aqui, O banco avisou que ingressaria com outro processo, com outra ação judicial em momento posterior. Beleza? Ok. Aí, mais tarde, o Bradesco ingressou com uma ação judicial, que é o processo principal, pedindo a venda do carro apreendido, o leilão do carro apreendido, e a transferência do dinheiro para o banco, Vende o carro lá, por 20 mil, e aí pega o dinheiro e transfere para a conta do banco, Transfere para o banco. A fim de pegar de volta o dinheiro que emprestou para Pedro. Então perceba que em um primeiro momento o banco só quis buscar e apreender o veículo. Beleza? Em um segundo momento, o banco entrou com uma outra ação judicial, que é o processo principal, para falar, olha, excelência, já que você já apreendeu o veículo, agora venda o veículo em leilão, pega o dinheiro do leilão e deposita para mim, deposita para o banco. Que daí o dinheiro que o Pedro está me devendo vai pagar a dívida. Só que perceba que tem dois processos, por isso que é um momento antecedente. Beleza? Ok. Olha o momento incidental. Olha o momento incidental agora. Só tem um processo, que é o processo principal, não tem processo antecedente. O mesmo caso. Bradesco ingressou com uma ação judicial contra Pedro, pedindo tutela provisória cautelar para buscar e apreender o carro em sua posse, na posse de Pedro. Beleza? Pedro atrasou mais de 10 parcelas do financiamento do carro, por isso que o banco entrou com uma ação para pegar o carro, vender e conseguir algum dinheiro para não ficar no prejuízo. Beleza? O banco pretende resguardar, acautelar o carro, guardar o carro lá no tribunal, para, no mesmo processo, sem precisar de ingressar com um novo processo, no mesmo processo, vendê-lo, leiloar o bem, leiloar o carro e conseguir pegar de volta o dinheiro que emprestou para Pedro. Perfeito? Perceba que os pedidos do banco foram todos no mesmo processo. Por isso que fala momento incidental. No meu outro exemplo, os pedidos de Pedro, os pedidos do banco, foram em dois processos. A tutela cautelar no processo antecedente e os outros pedidos no processo principal. Por isso que é um momento antecedente. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Tentei explicar da forma mais calma possível. Tentei explicar nos detalhes assim mais rápido possível e tentei explicar de forma objetiva. Tá bom? Ok. Agora que você já sabe que a tutela de evidência só pode ser concedida no momento incidental, sempre vai ser no momento incidental, ou seja, só vai ter um processo, e que você sabe que a tutela antecipada ou tutela satisfativa será concedida ou em um momento antecedente ou em um momento incidental, e agora que você já sabe também que a tutela cautelar poderá ser concedida em um momento incidental ou em um momento antecedente, agora eu posso ler o artigo 294 do CPC assim, sem peso na consciência. Eu posso ler o artigo 294 do CPC sabendo
que você vai compreendê-lo com muita facilidade. Vamos ler o artigo 294? Olha lá o artigo 294, ó. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou em evidência. Beleza, tranquilo. Aí continua, ó. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada. Ou seja, só aqui nós já vimos as 3 tutelas que eu ensinei aqui, né? Então, a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou em caráter incidental. Perfeito. Então, nesse artigo 294, temos 3 tutelas provisórias. A tutela provisória de evidência, a tutela provisória de urgência antecipada e a tutela provisória de urgência cautelar. É as 3 que eu expliquei de forma objetiva há pouco. Beleza? Então, assim, você sabe que somente a tutela de urgência antecipada ou cautelar, somente elas é que podem ser concedidas tanto em momento incidental quanto em momento antecedente. Tá bom? Tranquilo. E também você sabe que existe a tutela de evidência, só que a tutela de evidência só pode ser concedida sempre em um momento incidental. Concedida ou pedida, né? Concedida ou pedida. Tá ok? Então agora a gente vai responder uma questão que é muito fácil, doutores. Realmente muito fácil mesmo. Tá? Vamos responder essa questão? É a questão 5, 2018, STJ, CESP. O que a questão está falando? Ó, a tutela provisória pode ser concedida em caráter antecedente à propositura da ação. Beleza. Ou em caráter incidental, quando proposta no curso da ação principal. Olha aí, a questão falou praticamente da mesma forma que a gente explicamos há pouco aqui, né? No início. Então, tutela provisória pode ser concedida em caráter antecedente, que é antecedente à propositura da ação, beleza. Ou seja, primeiro entra com o processo antecedente, depois entra com o processo principal, por isso que é antecedente à propositura da ação, beleza. Ou em caráter incidental, quando proposta no curso da ação principal. Perfeitamente. Só que você tem que entender o seguinte, a tutela de evidência não pode ser em caráter antecedente. Tá bom? A tutela antecipada e a tutela cautelar podem. Então, essa questão, ela pode te gerar um pouco de dúvida. Com certeza, essa questão pode te gerar um pouco de dúvida. Mas, basta você analisar de forma detalhada o artigo 294 do CPC e o artigo as nossas abordagens sobre a tutela provisória do artigo 294 ao artigo 311, que a gente abordou aqui, as informações introdutórias, que você consegue responder essa questão aqui sem ter qualquer dúvida, sem ter qualquer prejuízo aí na resposta, tá bom? Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com essas pegadinhas que a CESP faz, porque é o seguinte, se você for analisar que somente a tutela provisória antecipada e a tutela provisória cautelar é que podem ser concedidas de forma incidental e de forma incidental ou de forma antecedente, você poderia errar a questão. Tá bom? A questão não entrou no mérito se a tutela provisória se a tutela provisória comentada aqui é a tutela de evidência, ou é a tutela cautelar, ou é a tutela
antecipada. Ela não entrou nesse mérito. Então, qual é a regra? A regra é a seguinte: a tutela provisória pode ser concedida de modo antecedente ou de modo incidental. Beleza. Só que temos uma exceção, a tutela de evidência. A tutela de evidência não pode ser concedida no momento antecedente, só pode ser concedida no momento incidental. Só que a questão, ela está pedindo a regra, não está pedindo a exceção. Por isso que a questão está correta, de acordo com o artigo 294, parágrafo único, inclusive. Beleza? Então, assim, tome cuidado com essas questões. Essa questão aqui cobrou a regra, mas como você sabe a exceção, você fica meio em dúvida, né? Então perceba que ela está querendo saber a regra. Se ela tivesse querendo falar. Agora, se ela falasse assim, ó, tutela provisória de evidência, aí estaria errado. Porque a tutela provisória de evidência só pode ser no modo incidental. Beleza? Então, assim, espero que você tenha entendido. Vou fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre os artigos do CPC que mais caem na prova, tá bom? Ok, daqui a pouco a gente volta.